Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite sobre as aspirações da vida cristã e convido, aos amados a lerem comigo o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Abra sua Bíblia aí no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, e juntos vamos ler a partir do verso de número 14. Eu aqui na minha versão e você na versão que estiver aí em mão. Leamos a santa palavra de Deus e que desde já essa palavra encontre lugar nos nossos corações, não só de nós que aqui estamos, mas daqueles que nos acompanham também pela internet. Diz assim a Bíblia Sagrada: E também será como homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos curvar nossas frontes, rapidamente fazer uma breve oração. Santo e amado Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, como foi no princípio, é agora e o será para sempre. Ó Deus amado, nesta hora, com temor e tremor, nós nos colocamos diante da Tua palavra para ouvir, Senhor, a Tua voz, para aprender, Senhor, acerca da Tua vontade para as nossas vidas, e tudo que pedimos é a iluminação do Teu Espírito Santo, bem como a Sua assistência espiritual, Senhor, para que possamos compreender o que aqui foi revelado e também receber a graça capacitadora para corresponder a instrução, Senhor, da Tua santa e bendita palavra. Abençoa cada um que está aqui para ouvi-la, tanto aqueles que nos acompanham aqui no santuário, como aqueles que nos acompanham através da internet. Fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. A voz humana não nos interessa, mas a voz do Senhor sim, porque a Tua voz, Senhor, é divinal, a Tua voz, Senhor, é doce como o mel, e a Tua voz, Senhor, é a única poderosa para transformar, para santificar, para renovar, para fazer maravilhas em nossas vidas. Por isso pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar
essa mensagem bíblica falando sobre uma frase de um ex-jogador de futebol muito famoso, chamado Lothar Matthäus, que certa vez em uma entrevista, alguém perguntou a ele sobre os títulos que ele tinha ganho, tanto individualmente, como jogador, por ele ser um grande craque de futebol, como também coletivamente, jogando pela seleção alemã, jogando por outros grandes clubes, do mundo. E diante dessa pergunta, ele disse algo que chamou muito a minha atenção. E ele disse o seguinte: ele disse: eu nunca busquei na minha carreira ser um craque, eu só procurei ser eficiente. Ou seja, ele nunca buscou para si glórias pessoais, embora tenha conquistado essas glórias ao longo de sua carreira. Embora ele tenha até entrado para o rol dos 100 maiores jogadores da história do futebol. Mas o que ele sempre teve como determinação para a sua carreira profissional como jogador de futebol foi ser eficiente, poder cumprir com o seu papel dentro de campo e ajudar as equipes que ele defendeu. E o fato é que, fazendo isto, buscando a eficiência, ele terminou conseguindo mais do que ser eficiente. Ele conseguiu acumular títulos e mais títulos, Foi um dos jogadores que mais atuou em Copas do Mundo, inclusive, já que estamos aqui no clima de Copa do Mundo, Foi quebrado agora há pouco nessa Copa o recorde de participações dele em Copas do Mundo. Mas o fato é que ele tinha esta postura, ele tinha essa intenção desde sempre. E eu fiquei meditando nessa entrevista que ele deu e fiquei assim admirado, porque o que é que um jogador de futebol busca? Busca títulos, busca fama, busca sucesso, busca conquistar muitos troféus, busca muita glória pessoal. Às vezes busca mais a glória pessoal do que a glória coletiva, a conquista de títulos individuais, troféus de tal campeonato, medalha como artilheiro e assim por diante, do que até mesmo ser campeão pelo clube que defende. E eu fiquei assim admirado, porque eu achei da parte dele uma postura muito humilde, E nem todo mundo tem essa humildade, de fazer as coisas mais para servir aos outros do que para servir a si próprio, E trazendo para a vida cristã, às vezes a gente fica percebendo, que nem todos têm esta mesma atitude, esta mesma aspiração. Por isso, nesta noite eu gostaria de falar sobre as aspirações da vida cristã, conforme eu anunciei desde o início, desde mesmo antes da leitura bíblica, O que é que nós temos aspirado, meus amados irmãos, como cristãos, como servos e servas de Deus? O que é que nós buscamos? Será que muitas vezes nós nos deixamos levar pela vaidade, pela vanglória, e corremos atrás de troféus pessoais, atrás de fama, atrás de sucesso, atrás de cargos, atrás de títulos, atrás de tantas coisas, e deixamos muitas vezes de buscar aquilo que é o principal, aquilo que é o essencial, que é servir a Deus com sinceridade, com fidelidade, com eficiência. O texto que nós acabamos de ler vai falar exatamente sobre isto. A parábola dos talentos, Esse texto é conhecido como a parábola dos talentos. Nós lemos aqui, o texto fala sobre a história de um proprietário que tinha que viajar e entregou os seus bens nas mãos dos seus servos, dos seus funcionários. E a cada um deles, distribuiu uma certa quantidade de bens,
de acordo com a capacidade de cada um, e se ausentou, né? E depois chegou para pedir a prestação de contas. E terminou por elogiar alguns e promovê-los também. E também aconteceu dele reprovar a um desses servos, né? E inclusive penalizá-lo. Então esse texto vai nos falar sobre serviço. O serviço que Deus requer de cada um de nós, porque ao contar esta parábola, o Senhor Jesus não tinha outra coisa em mente a não ser instruir os seus discípulos, começando pelos próprios apóstolos, acerca do que é principal na vida cristã, que não é cargos, não é títulos, não são os talentos que nós recebemos, não são as funções que nos são confiadas para desempenhar, mas sim a forma como nós recebemos estas coisas e a forma como nós desenvolvemos estas coisas ou damos conta dessas coisas. É isto que o Senhor Jesus tem em mente aqui ao instruir os seus discípulos por meio desta parábola. E observe uma coisa interessante. Esta parábola aqui, ela está dentro do sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, que foi o último sermão registrado aqui no Evangelho de Mateus. Penso eu que foi um dos últimos sermões públicos pregados pelo Senhor Jesus Cristo. E este sermão fala sobre os últimos acontecimentos, fala sobre inclusive a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta parábola, inclusive, ela tem como pano de fundo a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja que no início do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens. E esta parábola ensina sobre a necessidade do servo de Deus, da serva de Deus estar vigilante na sua vida espiritual, perseverando em sua fé, para poder, no dia da volta de Cristo, estar apto para participar das bodas, né? Aí, logo em seguida, a parábola das 10 virgens, vem a parábola dos talentos, e após a parábola dos talentos, vem o julgamento das nações, onde Jesus narra o que há de acontecer com as pessoas quando ele voltar, aonde umas serão admitidas ao reino dos céus e outras, infelizmente, serão excluídas dele. Na parábola dos talentos, especificamente, Jesus vai falar que a forma como nós prestamos o nosso serviço no reino de Deus também determina a nossa condição neste reino. Há quem pense que estes servos aqui da parábola, todos eles são verdadeiros discípulos, são verdadeiros crentes, são todos convertidos. Mas quando a gente lê o final da parábola, a gente vai perceber que não é bem assim, porque um destes servos é expulso da propriedade do seu senhor, o que espiritualmente corresponde a ser expulso também do reino de Deus. Tanto na parábola das 10 virgens, há aqueles que vão participar do reino, aqueles que vão ficar de fora, como também no julgamento das nações, há aqueles que vão participar do reino de Deus e também aqueles que vão ficar de fora. Na parábola dos talentos não é diferente. Há os servos que vão participar do banquete do seu Senhor, da alegria do seu Senhor, e há também aquele que não vai poder participar dele. Então este texto, ele abrange a todos aqueles que professam o nome de Jesus, a todos os cristãos, sejam eles convertidos ou não. E o que é que nós aprendemos, meus amados irmãos, por meio desta parábola, além de toda essa introdução que foi feita aqui? Eu quero ser breve em cada um dos pontos aqui, temos 4 pontos para meditar. E o primeiro ponto é acerca do chamado, que tem a ver com este último ponto que eu tratei. Jesus, meus amados irmãos, ele chama a cada um de nós para servir no seu reino. Todos os cristãos, batizados ou não, e hoje é noite de batismo,
Todos os cristãos, independente de serem convertidos ou não, são chamados pelo Senhor para servi-lo. Tem este privilégio de ser chamado pelo próprio Senhor para o servir. Para muitos, servir a Deus pode até ser ou parecer uma obrigação, algo pesado, mas na verdade, de acordo com a Bíblia, isto é um privilégio que nos é dado, e é dado a todos. Deus não recusa a ninguém que queira servir a Ele ou servir ao seu reino. Ao contrário, Jesus ensina que no reino de Deus falta trabalhadores, mas não falta trabalho. Se tem um lugar onde nunca vai haver desemprego, é no reino de Deus, porque tem trabalho para todo mundo. Talvez não tenha o trabalho que, a gente já vai falar sobre isso, o trabalho que a gente quer, mas que tem trabalho para todo mundo, tem. E todos nós recebemos esse chamado. A gente vê que dentre os próprios apóstolos, né, tinha Judas Iscariotes, que não era convertido, mas foi chamado para servir ao Senhor, teve o privilégio de servir a Jesus como apóstolo, o que não era pouca coisa. Ele é que não soube dar valor ao seu chamado, mas ele foi chamado para servir a Jesus também. E todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, que professam a fé em Jesus, podem ficar cientes desse chamado. Jesus, ele não tem a intenção de deixar nenhum dos seus de braços cruzados, sem ocupação no seu reino. A vontade de Cristo, a vontade de Deus Pai também é que todas as pessoas possam se engajar na obra do reino de Deus. O interessante é que na parábola aqui, esses servos que são chamados aqui, eles são pessoas contratadas formalmente para servir ao seu Senhor. Tem até o sentido de serem contadores, não é? É como se um grande proprietário, ele tivesse de resolver algo da sua empresa, né, fora, em um lugar fora, e tivesse de passar lá um bom tempo e tivesse que confiar aos seus servos a sua empresa, né, as principais funções da sua empresa. E aí ele vai e distribui com cada um dos seus servos as suas responsabilidades, as suas funções, dando a eles a oportunidade de representar a ele na sua ausência. O sentido é exatamente este aqui. É claro que na parábola, este número de pessoas, né, contratadas, este número de servos, são poucos, né? Aqui fala pelo menos de 3 pessoas. Um que recebeu 5 talentos, outra pessoa que recebeu 2 talentos, outra pessoa que recebeu 1 talento. Mas no reino de Deus, meus irmãos, o serviço não é limitado. No reino de Deus, como falamos, há serviço para todo mundo, há trabalho ilimitado para quem queira trabalhar. E todos nós somos chamados para prestar serviço no reino de Deus. Não sei porque os irmãos não deram glória. Não deram glória a Deus, mas imagine o próprio Deus chamando a mim, chamando a você para servi-lo, né? Hoje pela manhã foi pregado aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Que agora eu esqueci o que eu ia dizer sobre a pregação do diácono Murilo, né? Ele falou sobre o profeta Jonas. Me fugiu agora da memória, deixa eu ver se chega. Mas o fato, meus irmãos, é o seguinte: imagine que hoje, nessa época que a gente vive de desemprego, você recebe o chamado para prestar serviço em uma grande empresa. O que é que você faz? Você vai logo correndo, né, para ser contratado. Independente daquele serviço ser um serviço de carteira assinada ou ser um teste, né? Um serviço provisório, você vai na carreira também, né? Eu acho que o que eu queria dizer sobre a mensagem do diácono Murilo é que hoje, né, as pessoas têm a oportunidade de trabalhar em várias funções na obra de Deus, né, na igreja local, e muitas vezes fica
se eximindo, né, dessa oportunidade, né? Mas quando é para o trabalho secular, a gente fica até brigando, né, em busca de vaga, porque as vagas são limitadas. No reino de Deus, não. Há trabalho para todo mundo, né? E é o próprio Deus que nos dá este privilégio. Há empresas, por exemplo, que para você entrar nela é muito difícil, né? Quando você consegue uma vaga naquela empresa ali, você tem que levantar as mãos para os céus, porque você é um privilegiado. Então, irmãos, no reino de Deus, todos nós somos pessoas privilegiadas. Eu e você somos pessoas privilegiadas. Você se sente uma pessoa privilegiada por estar na igreja, por estar aqui tendo a oportunidade de servir a Deus? Mas, pastor, na empresa tal, né? Se eu fizer certo serviço, eu vou ganhar um bom dinheiro, né? Aí vale a pena me esforçar. E no reino de Deus, será que eu ganho alguma coisa? Além de críticas, né? Às vezes além de perseguições, porque é o que a gente vê na Bíblia Sagrada, né? O apóstolo Paulo sendo perseguido, os profetas sendo perseguidos e assim por diante. Não é que tenha só coisas ruins também na vida cristã, tem coisas boas, mas os desafios são grandes, né? E por causa disso, muitas vezes as pessoas fogem do chamado de Deus na sua vida. Sim, outra coisa que foi falado, né? A questão do chamado de Jonas, que Jonas fugiu do seu chamado, né? E às vezes a gente também fica querendo fugir daquilo que Deus propõe para nós. E o fato, meus irmãos, é que Deus está nos dando o privilégio. É verdade que esse privilégio também traz uma grande responsabilidade, mas acima de tudo precisamos entender que isto é um grande privilégio. É melhor do que trabalhar em qualquer empresa da sociedade, seja aqui do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, seja de qualquer parte do mundo. O melhor lugar para se trabalhar é no reino de Deus, porque você está servindo não é ao simples mortal, você está servindo ao Criador, você está servindo ao Deus que fez os céus e a terra. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui neste texto. A segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, ou podemos aprender deste texto aqui, é sobre a natureza do chamado, né? Nós ouvimos que há um chamado, mas eu queria falar um pouco sobre a natureza do chamado. Quem é que faz esse chamado? Nós já falamos. É o próprio Deus que está nos chamando, mas eu queria afunilar mais um pouco essa questão. O próprio Deus está nos chamando para servi-lo. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes nós nos sentimos, né, pessoas privilegiadas por ser chamado por um grande empresário, né, um grande gestor, para fazer uma função, para trabalhar em uma determinada empresa ou instituição. E às vezes na igreja, muitas vezes nós recebemos o chamado da liderança da igreja para fazer alguma coisa, de um líder de departamento para fazer alguma coisa. Mas tudo isso é importante, né? Mas o que eu queria frisar neste momento é sobre o fato de que a origem do nosso chamado tem que partir do próprio Deus, do próprio Senhor da obra. Porque quando nós temos essa convicção de que o que nós estamos fazendo no reino de Deus, seja na igreja local ou no âmbito maior, como na denominação, né? E assim por diante, quando nós temos essa certeza, essa convicção, então a probabilidade é de que o nosso serviço seja muito mais eficiente, tenha muito mais qualidade do que quando nós apenas venhamos a achar que o nosso serviço, né, prestado no reino de Deus é um serviço, vamos dizer assim, casual. Não, fui chamado para essa função, mas porque não tinha alguém para fazer essa função. Ou fui chamado por uma determinada circunstância. Pode passar muitas coisas na nossa cabeça. Mas o mais importante é termos a convicção de que aquele que nos chama é o próprio Senhor.
Ele nos chama porque tem serviço e Ele nos chama porque Ele quer a nós, pessoalmente, para aquela função. Então, é um chamado intransferível. É um chamado pessoal. E que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, nós temos esta convicção. Veja aqui o que é que nos diz os versos mais uma vez. Eu vou ler aqui o verso de número 15. É dito aqui: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da capacidade de cada um. Mas neste momento, nesse segundo ponto, eu queria enfatizar o fato de que eles foram chamados individualmente, para cada um havia uma função específica. Todos eles foram chamados, como todos nós fomos chamados para estar aqui servindo a Deus. Mas cada um ao mesmo tempo foi chamado de forma particular, de maneira que nenhum chegou até ali por si mesmo, ou através de amizade, ou através de qualquer outra situação. Não, eles chegaram ali porque o Senhor tinha chamado eles, a cada um deles, e o Senhor tinha para cada um trabalho específico. Aplicando isso para a nossa vida espiritual, o que é que nós aprendemos? Estamos aqui na obra de Deus, todos nós fomos chamados, mas para cada um há um chamado também particular. Há um chamado geral, coletivo, mas há também um chamado individual, um chamado particular. E quem nos chama não é outro a não ser o próprio Senhor, que pode também usar de vários meios, né, para fazer esse chamado. Pode nos chamar através de situações, pode nos chamar também através de pessoas. Mas o importante é saber que estamos no reino de Deus, servindo a Ele, e estamos aqui não porque alguém da nossa família nos chamou, não porque um amigo quer que a gente esteja, mas estamos aqui porque foi Deus que nos chamou e foi Deus que nos chamou de forma particular. É importante termos essa convicção. Em uma das classes anteriores de batismo, teve uma irmã que disse assim: olha, eu poderia estar em qualquer outra igreja, mas eu quero estar aqui nessa igreja, eu me sinto bem aqui nessa igreja. E ela disse uma frase importante, ela disse: e esse querer não é um querer meu não, porque eu poderia estar na igreja do meu irmão, que é aqui pertinho, mas é Deus que quer que eu esteja aqui. Eu disse: irmã, eu assino embaixo porque eu penso do mesmo jeito. É bom a gente ter essa convicção. Estamos aqui para servir a Deus, estamos aqui porque foi Deus que nos chamou para estar aqui servindo a Ele. A terceira e penúltima coisa que temos para aprender neste texto é sobre a capacidade do chamado. Vimos a natureza do chamado, vimos acerca do autor do chamado, mas é importante vermos também a capacitação daquele que é chamado, porque nós já lemos aqui o verso 15, que diz que a cada um daqueles servos foi entregue uma quantidade de talentos, de acordo com o que eles podiam desenvolver. Isso é muito importante, meus amados irmãos, porque às vezes a gente quer uma função, quer um cargo, quer um trabalho, quer um serviço, acerca do qual nós não podemos dar conta. Um trabalho que inclusive é até para outro tipo de pessoas, de pessoa que não é a gente, né? E a gente às vezes insiste em estar prestando um tipo de serviço, quando a gente seria muito mais eficiente se prestasse outro tipo de serviço. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer que o sirvamos de acordo com a nossa capacidade, ou a nossa capacidade natural, ou a capacidade que Ele vai nos dar de forma sobrenatural. Mas o fato é que Deus não quer que façamos aquilo que nós não podemos fazer, ou não fomos chamados para fazer. Deixe-me aqui contar algumas das minhas experiências ao longo desses 40 anos de vida cristã.
né? E graças a Deus, Deus me deu. Quando eu era adolescente, eu me lembro que havia aqueles movimentos, né, de oração chamados pentecostais, né? E eu participava de alguns deles. E eu ficava assim, muito entusiasmado, muito curioso com a questão do dom de profecia. E eu era assim, muito interessado por este dom particular. E eu ficava imaginando assim, né? Em Deus me dá essa capacidade de chegar para alguém e profetizar para a vida dela, prever o futuro da vida dela e dizer: Deus vai fazer assim, assim, assim na tua vida. Mas o fato, meus irmãos, é que eu mesmo nunca tentei fingir ter um dom que de fato não tivesse. Eu sempre aprendi, né, através da minha educação cristã, tanto em casa como na igreja, que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Então jamais eu chegaria em um lugar dizendo: Deus está dizendo isto, aquilo e aquilo outro, sendo de fato Deus está dizendo. Depois, mais na frente, eu aprendi que uma forma de profetizar é você pregando as Sagradas Escrituras. Nesse caso aí eu quero, esse dom de profecia eu quero, né? Isso aí é melhor do que esse dom supernatural, que é o dom da revelação do futuro. Mas eu já vi pessoas que queriam tanto ter certos dons espirituais, como falar línguas estranhas, como profetizar e outras coisas mais na igreja, que de fato não era o chamado de Deus para a vida dela. Era o chamado de Deus para outros da igreja, mas não para ela em particular, mas ela queria porque queria. E muitas vezes chegava na casa dos irmãos, profetizando, entre aspas, né, dizendo que Deus tinha mandado dizer isso, dizer aquilo, e nada se cumpria. Às vezes acontecia alguma coincidência, diz: olha aí, né, querendo fazer com que a profecia se encaixasse naquela circunstância, mas o fato é que ela usava até desse suposto dom que ela tinha para tirar dinheiro das pessoas. Por isso que falamos no início, né? O que é que nós aspiramos na nossa vida cristã? Tem muita gente aspirando na vida cristã sucesso, fama, ser chamado de profeta, ser chamado disso, ser chamado daquilo. Muitos estão aspirando cargos, muitos estão aspirando títulos, estão aspirando funções, dons espirituais e assim por diante. Mas o que nós devemos buscar para nós, meus irmãos, é aquilo que Deus já determinou. Porque é nesta área que nós seremos eficientes e prestaremos um serviço no reino de Deus com qualidade. Uma dessas pessoas que eu citei aí, né, que dizia ter o dom de profecia, quando na verdade não tinha, ela terminou até tirando dinheiro de alguns empresários, levou alguns empresários da cidade à falência, porque ele acreditava que ela de fato era uma profetisa, uma mulher de Deus, desde que ela usava o suposto dom para se beneficiar. Mas, meus amados irmãos, como nós falamos aqui, Deus não tem por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. Sabe como terminou esta mulher? Esta mulher terminou deste tamanho, dentro do caixão, sem os braços e sem as pernas. E no velório dela, uma de suas filhas quis fazer igual a ela, quis também profetizar lá no velório. Mas alguém da própria família dela se levantou naquele velório e disse assim: fulana, para com isso, tu viste o que foi que aconteceu com a tua mãe. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que é Deus que nos chama para o seu reino. Há muito trabalho no reino de Deus, há trabalho até para a gente escolher, né? Há trabalho até para a gente se fatigar de tanto trabalho, né? Mas o que nós não podemos, meus amados irmãos, é querer realizar um serviço no reino de Deus para o qual Deus não nos chamou, mas fazer com fidelidade, com eficiência, com obediência, aquilo que o próprio Deus determinou para cada um de nós. Eu queria ser um grande pregador. Eu queria ser um Billy Graham da vida. Eu queria ser um Calvino da vida. Eu queria ser como aqueles pregadores da internet, que quando postam um vídeo na internet, tantas visualizações, tantas curtidas,
e assim por diante, né? Eu conheci um jovem, eu tive que aconselhar a ele seriamente, mas ele, a cabeça muito dura, não quis me ouvir não, né? Não sei se ele já aprendeu ao longo da vida cristã dele, a lição, mas ele era muito fã de um pregador na internet chamado Paul Washer, e ele assistia tantas mensagens de Paul Washer, né? Que ele repetia as mesmas frases de Paul Washer, os mesmos textos de Paul Washer, os mesmos trejeitos de Paul Washer. Eu digo, meu irmão, pare com isso, porque para cada um Deus tem um chamado. E o importante não é a gente concorrer com o chamado de ninguém, o importante não é a gente disputar com o chamado de ninguém, o importante, no fim das contas, é a gente ser fiel àquele que nos chamou. Do que adianta cargo, do que adianta título, do que adianta, meus amados irmãos, estarmos disputando as coisas na igreja, as coisas no reino de Deus, se essas coisas não agradam a Deus. Cargos e títulos têm a sua importância, mas o mais importante é a função que nós desempenhamos. Não adianta ter o título de pastor se não realizarmos a função de pastorear. Não adianta ter o título de diácono se não realizarmos a função diaconal. Não adianta nos batizarmos se não quisermos viver a vida cristã. Tinha um certo irmão que ele era muito prestativo na igreja, prestava muita assistência na igreja, era uma bênção, e a liderança chegou né, a um acordo que foi consagrar aquele irmão ao diaconato. Vamos consagrar o irmão ao diaconato, que ele é uma bênção, né? O que a gente pede ele faz e tal, vamos. Isso é só para a gente tirar a reflexão, não é criticando não. Eu sei que depois que o irmão foi consagrado diácono, ele não saía da porta da igreja. E aí aconteciam as coisas na igreja, aí os irmãos cobrando, né, diziam, irmão, o senhor não é diácono, o senhor tem que fazer isso, a sua função é essa. Antes do senhor ser diácono, o senhor não fazia isso? Eu disse, não, mas agora eu sou inhaco, agora minha função é ficar aqui na porta da igreja. Nem o nome de diácono ele sabia dizer. Ele disse, agora eu sou inhaco, e a minha função é ficar aqui sentado, fixo na porta da igreja. Ou seja, ele não tinha entendido a função diaconal. Ele era mais diácono sem o título, sem o cargo, do que depois do título e depois do cargo. Então veja, a questão não é, irmãos, o lugar onde estamos no reino de Deus, mas como estamos desempenhando o nosso papel no reino de Deus. Judas tinha o título de apóstolo, mas onde foi que Judas terminou? Judas terminou como o servo aqui da parábola dos talentos, lançado nas trevas exteriores, expulso do reino de Deus. Já aquele coitado, aquele ladrão lá na cruz, arrependido ali, clamando a Jesus que tivesse misericórdia dele, não recebeu título nenhum, nem chegou sequer a ser batizado, mas aonde foi que ele terminou? Ele terminou ao lado de Deus, porque Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então que nenhum de nós venhamos, né, almejar aquilo para o qual nós não fomos chamados. Eu falei de diácono e eu me lembro de uma pessoa, parente minha inclusive, né, que ela rejeitou 2 convites importantes. Um para ser diácono também e outro para ser cantor. Eu vou dizer hoje gospel, né, que é como se classifica hoje, mas para ser cantor de gravadora mesmo, certo? Cantor evangélico de gravadora. Cantava muito bem, é um músico, né? Embora não tenha formação formal mesmo, mas é um músico. E ele rejeitou os 2. E as pessoas ficavam dizendo para ele, mas por que você rejeitou se você canta tão bem, por que você não quis gravar, rapaz, um CD e sair fazendo a obra de Deus por aí? E depois na igreja. O pastor mandou chamar ele, né? Os irmãos foram lá na casa dele, olha, o pastor quer que você seja diácono. Ele disse, mas eu não vou ser diácono. E os irmãos, mas por que? Você leva jeito e tal. Ele disse, aí ele revelou, porque nem ia ser cantor, nem ia ser diácono. Ele disse, eu não vou ser cantor porque eu não sinto que Deus me chamou para isto, e nem vou ser diácono porque eu também não sinto chamada de Deus para isso. E nem por isso ele deixou de louvar a Deus, continua sendo um adorador, continua sendo um cantor evangélico, nem por isso ele deixou de servir a Deus, realizando obras de assistência social e outras obras de assistência espiritual na igreja.
Então veja, meus amados irmãos, que muitas vezes a gente se ilude com muita vaidade. Não é que essas coisas não sejam importantes, são. Tudo isso faz parte da vida eclesiástica. Mas o que nós não podemos fazer é nos deixar levar por estas coisas, nos envaidecer por essas coisas e esquecermos do essencial, do principal, para aquilo que de fato Deus nos chamou. Porque se Deus quer que alguém o sirva como diácono, que essa pessoa possa cumprir com a sua função diaconal. Se Deus quer que alguém sirva a Ele na área do louvor, que de fato essa pessoa possa servir a Ele na área do louvor. Há muitas áreas para servir no reino de Deus. Inclusive a questão dos talentos aqui não se limita apenas à questão da capacidade. O verso 15 fala sobre a capacidade de cada um, né? Mas o talento em si aqui, irmãos, é dinheiro. O talento aqui é um valor correspondente ao salário diário. Esse que recebeu, por exemplo, um talento, esse talento aqui corresponde a cerca de 6.000 denários, ou seja, o salário diário, né, multiplicado 6.000 vezes, né? E se for fazer as contas, aqui colocando no grosso aqui, dá mais de 300 mil, né, na nossa moeda. Então veja, ele não recebeu pouca coisa não, ele recebeu uma quantia considerável, né? Ele recebeu algo de grande valor. Pena que ele achou que não era tanta coisa assim e acabou enterrando aquilo que ele tinha recebido. Evidentemente que aqueles que receberam mais, 2 talentos, 5 talentos, receberam mais valores ainda do que este. Mas a questão aqui não estava no valor que cada um recebeu, porque todos eles receberam grandes valores. A questão está como cada um desenvolveu o seu valor, ou como cada um usou o seu valor. Então, como nós estávamos dizendo, a questão não é a função que nós fazemos no reino de Deus, mas como nós fazemos esta função. Mas eu acho bonito, pastor, cantar. Eu queria cantar como Moisés de Paula. Estou terminando. Aquela voz de veludo, né? Queria ser como a Shirley Carvalhais da vida. Mas, meus amados irmãos, Shirley Carvalhais só tem uma. Moisés de Paula só tem um, em termos de louvor. Na área da pregação, Calvino só teve um. Billy Graham também só teve um. A questão não é cantar como fulano, nem pregar como ciclano. A questão, como nós já falamos, é agradar aquele que nos chamou de acordo com aquilo que nos foi confiado. Se nos foi confiado um talento, é porque Deus sabe que nós só podemos dar conta daquele talento. O importante para Deus não é que a gente tenha mais talentos. O importante para Deus é que a gente possa cuidar daquele talento que nos foi confiado pelo próprio Deus. Se Ele dá 2 talentos a outro, se dá 5 talentos a outro, é porque aquela pessoa pode cumprir com aquela função. Então não cabe a nós questionar, nem mesmo ficar querendo disputar com quem quer que seja. Mas aplicando, né, para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, em busca de fama, em busca de glória, em busca de vaidade, né, de vanglória. Quantas coisas não têm sido feitas, meus amados irmãos, no reino de Deus, de forma errada, de forma que não dá certo, e não tem como dar certo, porque ou estamos na função errada, ou não estamos fazendo de acordo com aquilo que Deus quer que façamos. Interessante que eu já tenho essa mensagem no coração há um bom tempo, né? E hoje pela manhã, quando nós ouvimos a preleção, foi confirmada que de fato é a vontade de Deus que meditemos nessas coisas. Não devemos fugir do nosso chamado. É necessário cumprir com o nosso chamado, mas também devemos entender que não devemos ir além do nosso chamado.
Eu já falei aqui e repito. Do que adianta ter tantos cargos e não cumprir nem sequer um deles? Do que adianta tantas atividades, nos comprometemos com tantas atividades na igreja e não poder dar conta de sequer uma delas? Então, que possamos refletir sobre essas questões. O que Deus quer de mim, aonde Deus quer que eu sirva e como eu posso servi-lo da melhor maneira. Conclusão aqui, a questão do objetivo do chamado, né? Vimos que há um chamado, é Deus quem nos chama, Deus nos chama de acordo com a nossa capacidade e, por fim, há um objetivo no nosso chamado, que não é outro a não ser desenvolver aquilo que Deus nos deu. Interessante que quando o Senhor aqui chega para a prestação de contas, né, só 2 deles estavam prontos para entregar ao seu Senhor o que tinha recebido. 2 são elogiados. Inclusive os que tinham recebido mais, porque tinham capacidade para aquilo, né? E o outro que também tinha capacidade, mas recebeu menos, infelizmente, ele entregou do jeito que ele tinha recebido. E aos 2 primeiros, né? O que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2, eles foram elogiados. O próprio Jesus disse, né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel. Veja só, foi elogiado, inclusive foi promovido. Ele disse, vem e participe do gozo do teu Senhor. Já o que tinha recebido apenas 1 talento, foi infiel, ou foi omisso, né? E disse, eu sabia que o Senhor era muito severo e tal. Começou a inventar umas histórias lá, que não correspondiam à verdade, né, do Senhor. E o fato é que, diante daquilo, Jesus disse, mas você poderia, né, ter dado um jeito. Pelo menos entrega aos banqueiros para ganhar juros. Mas você pegou o talento que eu lhe dei e enterrou. E na verdade o Senhor disse, você é um servo mau e negligente. E acabou expulsando o servo dali. Então que possamos, meus irmãos, diante de tudo isso que nós vimos aqui, aprender a servir a Deus, né, tendo aspirações santas, aspirações de acordo com aquilo que Deus requer de nós, de acordo com o que a palavra de Deus, o Evangelho, exige de cada um de nós. Se nós fizermos isso, não tem como dar errado. Mais uma vez trazendo o que o jogador disse, né? O jogador Lothar Matthäus, alemão, tetracampeão pela Alemanha, né? Em Copas do Mundo. Eu nunca busquei ser um craque. Apenas busquei ser eficiente. O que é que nós estamos buscando no reino de Deus? Títulos, cargos, funções, fama, sucesso? Ou estamos preocupados com o que de fato devemos estar, que é atender com fidelidade ao chamado do Senhor? Que possamos ser achados como servos bons e fiéis. Vamos curvar nossa fronte, uma breve oração, depois passa a palavra ao pastor que vai ser dado início aqui à cerimônia de batismo. Senhor amado, em nome de Jesus, diante da Tua santa palavra, nós mais uma vez nos curvamos, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade, e nela está revelada, Senhor, a Tua vontade santa e justa para as nossas vidas. Somos desafiados nesta noite a Te servir, mas a Te servir, Senhor, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós, não de acordo com o que nós queremos, ou nossos amigos ou familiares querem, mas de acordo com o que o Senhor quer. Que o Teu Espírito Santo nos dê o discernimento para saber o que o Senhor quer de cada um de nós, e assim cumprirmos o nosso papel no Teu reino, e sermos achados, Senhor, como bons e fiéis servos. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.